entre 110 a 120 homens, tá? Nós vamos fazer lanches para que a gente possa vender dessa forma para o nosso projeto missionário. E dia 26, 27, 28, aniversário da nossa igreja. Dia 10 e 11 de junho, aniversário da igreja Batista Flores. Eu estarei pregando lá também. Dia 24 de junho, ainda também, nossa roda de conversa com nossos jovens e jovens de outras igrejas. O tema é: quem é você nas redes sociais? Tá bom? Isso é um tema muito profundo da gente estar conversando a respeito da internet. Ok? Muito bem, irmãos. Como eu falei, nós estamos encerrando hoje as nossas mensagens do tema principal da nossa série: não extingais o Espírito, não apague o Espírito. E entrando também como é o nosso mês da família, nós já vamos dar uma entradazinha aqui, também no mês da família. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Ruth, dessa família que trouxe para nós lições memoráveis. Eu convido o amado irmão a abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia em Ruth, livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler todo o capítulo 1 do livro de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome sobre a terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher, Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Este homem se chamava Elimelec, sua mulher, Noemi, os filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e desamparada também do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras, e ela voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Belém significa casa do pão. Então o pão voltou a existir em Belém nos tempos em que os filhos e o esposo de Noemi faleceram. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram, e comigo também. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: não, iremos contigo, Noemi. Nós iremos ao teu povo em Belém, o povo judeu. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que os sejam maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter outro marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a minha maga, o Deus Senhor descarregado contra mim, a
Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou à sua sogra. Disse Noemi: eis que tua cunhada já voltou ao seu povo e voltou aos seus deuses Quemos e Baal. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: olha que coisa linda. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei contigo, e onde quer que tu pousares, ali eu pousarei contigo, Noemi. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Vendo, pois, Noemi que todo estava resolvida a acampá-la, que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém de Efrata. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa daquelas mulheres. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, não me chameis, me chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Irmãos, prestem atenção nessas palavras. Ditosa eu parti de Belém de Efrata. Eu era rico, eu era bem sucedida, uma mulher alegre. Alegre eu parti daqui. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Que o Senhor aplique estas palavras aos nossos corações, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por nos trazer, por incomodar o nosso coração com palavras tão singelas. Obrigado, Senhor, porque vemos a tua mão poderosa agindo, Senhor, quando a tragédia se apresenta diante de nós, Senhor, quando a face carrancuda da morte está diante de cada um de nós, Senhor. Tu tens sido, Deus, o nosso refúgio. Nós te agradecemos, ó Pai, por nos revelar histórias tão maravilhosas como esta, em que podemos enxergar o teu agir, a tua reação diante da atitude dessas mulheres. Obrigado, ó Pai, que as tuas palavras estejam em nossos corações. Amém? Irmãos, eu quero pensar esta noite com os amados sobre o tema da dor à esperança. E dizer para você que não se desespere. Quando você estiver diante da noite mais escura da sua vida, não se desespere. Quantos sentimentos nós podemos desenvolver na dor de uma tragédia? Quantos sentimentos? De revolta. Eu estava esses dias, eu falei sobre uma mãe que depois de muito tempo ela aceitou fazermos um culto na casa dela e ela revelou a angústia dela, por ela ter confiado no Senhor e achando ela que usando amuletos ela pudesse garantir a vida das pessoas que ela amava. É uma história complicada, breve, que sabe contar aí. Quem é o pai dos amonitas e dos moabitas? Para a gente iniciar a conversa. Os moabitas e os amonitas eram filhos de Ló, descendentes de Ló,
da sua relação incestuosa com as suas duas filhas. Um povo que não temia a Deus, que nós temos na história um homem chamado Balaão, que tentou amaldiçoar o povo de Deus através de um rei moabita, que lhe pediu, lhe pagava caro, pagava uma fortuna para que ele pudesse prejudicar o povo de Deus. E ele não conseguiu fazer isso, e ele ensinou o povo moabita a pôr ciladas para o povo de Deus, através de mulheres moabitas. E eu quero iniciar com a introdução desse livro de Ruth, destacando pelo menos 3 pontos a respeito desse livro. Em primeiro lugar, o livro de Ruth é uma linda história de amor. É um dos mais belos romances da Bíblia. É considerada uma doce e encantadora literatura a nível mundial, porque este livro ele exalta em sua beleza uma linda lição de amor de vida entre uma mulher israelense, no caso Noemi, e uma mulher moabita chamada Ruth, cujo esplendor desta amizade ecoa aos nossos ouvidos até os dias de hoje. É um livro que nos dá ricas lições, não só para nós, a igreja, e não somente para o povo de Deus, mas é um livro de ricas lições para todos. O livro mostra como esta mulher moabita, chamada Ruth, se converte ao Deus de Israel, como esta mulher moabita, chamada Ruth, se converte à sua sogra Noemi, que pregou para ela a respeito do Deus vivo e verdadeiro. Este livro ele traz em sua essência um tratado ético de grande relevância. Essa mulher, numa viagem para Belém, saindo de Moabe, ela se insere no meio do povo de Deus para ser uma grande bênção. Preste atenção nessa história. Todo o livro de Ruth é uma bela obra de arte. Ela é uma das ancestrais do grande rei Davi, porque ela se tornou a avó do rei Davi. E ela também foi ancestral do Messias, porque dela descendeu a tribo também de Judá. Este livro também, irmãos, nos aponta um fato interessantíssimo, porque esse livro fala de reconciliação. Quem conhece a história sabe o que Balaão fez. Agora, se você notar, irmãos, em Ruth está a semente de que as nações gentílicas, as nações não judeus, nesta terra, podem ser recebidas no meio da congregação do povo de Deus, e isto simplesmente é algo maravilhoso, porque acaba e destrói o exclusivismo judaico. Nós temos aqui uma notável declaração de fé de Ruth, quando ela diz a Noemi: o teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Embora na tragédia devemos considerar essencialmente que a Noemi, ela foi muito agraciada, porque ela teve 2 noras maravilhosas. 2 noras maravilhosas. Noemi, quando ela se despede das suas 2 noras, no verso de número 15 do capítulo 1, ela diz a Ruth: olha, Ruth, volta para a casa dos teus pais, volta para a casa da tua mãe, minha filha, não me siga, eu estou arruinada, eu sou uma mulher desfavorável.
Os moabitas eram povos pagãos. Tinham dois deuses que marcavam presença em cultos pagãos da época: o deus Quemos e Baal. Isto nos mostra que no casamento, irmãos, entre Boaz e Ruth, de uma certa forma, é um protótipo de união entre judeus e gentios, formando uma única igreja, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, o livro de Ruth não deixa de ser uma história de um drama familiar. Notem que os problemas do passado ainda acontecem nos dias de hoje. Nos dias atuais, como nos dias de Ruth, tínhamos problemas de fome, miséria, pobreza, imigração, casamento misto, viuvez e de pessoas amarguradas contra Deus. Olha como vai se revelar isso, vamos falar mais um momento. Agora, no verso 1 vai dizer que nos dias em que julgavam os juízes. Mas nós temos um contraste muito grande entre o livro de Juízes e o livro de Ruth, no sentido de que em Juízes falava de guerras, de contendas, de rebeldias, aliás, um triste ciclo vicioso, no qual o povo de Deus conviveu por aproximadamente 350 anos debaixo de praga. Muita praga. Deus dava livramento ao povo, o povo recebia. O povo pecava de novo, o povo clamava a Deus e Deus atendia. Logo em seguida, tudo de novo. E assim, por 350 longos anos viveram os israelitas. Aliás, a gente, ora, se refere a judeus, a israelitas, a hebreus. Eu quero trazer a sua memória esclarecida a diferença entre esses povos, entre os hebreus, entre os israelitas e entre os judeus. Todos são o mesmo povo. O que nós temos que considerar é que a descendência da palavra hebreus, ela vem de Éber, que era filho de Sem. Depois que a arca de Noé parou, eles desceram, tiveram filhos, e um desses filhos era Éber, porque os outros dois filhos foram amaldiçoados. E descendeu então a nação hebraica de Éber, descendentes de Éber. De Jacó, depois que ele teve o seu nome mudado de Jacó, mentiroso, para Israel, descenderam os israelitas. E depois, irmãos, que descenderam de Judá, em especial Jesus Cristo, da tribo de Judá, eles passaram a se chamar judeus. Outro fato curioso, irmãos, é que numa sociedade dominada pelos homens, nós temos aqui personagens centrais do livro, que são duas mulheres, Noemi e Ruth. Claro que Deus é o principal. O fato mais curioso ainda é que desses 66 livros, desse livro do Biblos que está em suas mãos, desses 66 livros, só dois tem nome de mulheres. Um é Ruth, o outro é Esther. Mais extraordinário ainda é perceber que na genealogia de Jesus Cristo, no capítulo 1 de Mateus, da descendência de José, a genealogia de Jesus fala de 4 mulheres que talvez sequer deixássemos entrar na nossa igreja. 4 mulheres. Raabe, uma prostituta. Tamar adulterou com seu sogro. Ruth, moabita, estrangeira. E Batseba, que adulterou com
deles, dessas mulheres, descendeu o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo, mostrando que para Deus Ele não faz acepção, não há diferença para Deus, porque Deus Ele não olha para o Estado, Deus não olha para o teu dinheiro, para a tua conta bancária, para os teus títulos, Deus olha para o homem. O propósito dele é salvar o homem, nem que ele tenha que revestir toda a história. Se você me perguntar a história, tinha que ser assim. Eu disse hoje de manhã, a cada ação do homem, o céu é reagente, ele reage, ele muda todos os princípios. Ruth era uma gentia que se casou com um israelita e foi avó do rei Davi, da sua linhagem veio o Messias. Mateus 1,5. Esther era uma judia que se casou com um gentil e ela foi instrumento de Deus para a salvação do seu povo, para que o povo não fosse dizimado, porque na cabeça dos israelitas a situação já estava cumprida. Amã, grande causador de toda aquela situação, e a proposta era dizimar os judeus da face da terra. Teria sido, irmãos, o primeiro grande massacre contra o povo judeu. Assim como nos campos de concentração na Segunda Guerra tentou fazer Hitler. Amã, essa figura lendária, simbolizava até hoje uma forma de deboche para os judeus. Durante o Purim, como eles chamavam, Purim, porque a história foi revertida, durante o Purim, todos os anos, ainda hoje, Amã serve de deboche através da Osinei Amã, porque é feito doces em formato de orelha de Amã, um doce muito saboroso, muito gostoso, e é ordenado aos judeus que eles comam rindo as orelhas de Amã. Sempre que o povo de Deus na história teve grandes vitórias, sempre foi criada uma nova data de celebração. Terceiro ponto, irmão, é com relação à data e à autoria deste livro. Muito bem. Nós não temos garantia total, segura, de quem escreveu o livro. O autor certamente foi o Espírito Santo. Relata a história da grande providência divina. Agora, o estilo literário, linguístico deste livro concede a Samuel a autoria dos Escritos. O Talmud, que é a Bíblia judaica, ela indica como autor sendo Samuel o escritor do livro de Ruth, embora Flávio José coloque esse livro bem anterior a Davi, como sendo no tempo de Eli. Mas eu creio, irmãos, que temos muitas evidências para aceitarmos Samuel como escritor do livro de Ruth. Embora Samuel não tenha visto Davi assumir o trono, mas foi ele quem ungiu Davi na casa de Jessé. Agora eu quero, irmãos, entrar em definitivo na mensagem deste livro, em especial no capítulo 1. Eu quero iniciar essa exposição trazendo o final da história para o início, para dizer a você que, embora a família de Elimeleque, constituída de Noemi e dos seus 2 filhos, tenha tomado decisões erradas na vida, porém os planos de Deus não foram frustrados, porque, conforme disse Jó, capítulo 42, eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus
olhos que contemplam, porque eu sei que nenhum dos teus planos, Senhor, podem ser frustrados. Não há homem nesse mundo que frustre os planos de Deus. Deus é soberano. Foi Ele que escreveu a história. É Ele que remonta todas as coisas para que a história aconteça exatamente como Ele determinou. Claro que as consequências da decisão errada da família de Elimeleque foi devastador. Alterou toda a configuração, como disse Noemi, no verso 21. Ditosa, rica, eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Como se o Senhor dissesse: você vai sair daqui dessa terra, você tem certeza? Senhor, eu tenho dinheiro, eu vou caminhar só 80 quilômetros até Moab, eu vou morar lá porque lá tem fartura. Você tem certeza? Belém é a casa do pão. Como se dissesse para ele: porque você não clama, não pede ao Pai para trazer pão para a casa do pão. Aí vamos deixar esse comentário até o final. No verso 1 do livro de Ruth vai dizer que essa história começou durante o período dos juízes. Pensem bem no drama de Noemi. No final, Noemi ela chegou lá, o seu marido, os 2 filhos, os 2 casaram, ela passou 10 anos em Moab, mas quando encerrou o ciclo, Noemi estava viúva, pobre, sem filhos, sem pai. E tudo isto promoveu nela uma grande revolta contra Deus de tudo que lhe estava acontecendo, mas tudo de uma decisão errada. Percebam que no verso 13 ela vai dizer assim: não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua pesada mão. É como se ela tivesse consciência do grave erro que ela havia cometido, da decisão errada que ela tomou. E as meninas disseram: nós vamos contigo, Noemi, nós vamos lá para Belém, nós vamos para ser o teu povo também. Elas voltam: eu estou amargurado, eu não tenho nada, quer que vocês esperem de mim, eu não tenho mais filho, nem tenho condições de ter nem marido, eu estou muito velho, eu estou completamente desorientada da vida. Mas ela não percebe que o Senhor estava transformando a tragédia de Noemi em uma grande bênção do Senhor. Por quê? É o propósito de Deus. Deus, quando tem um propósito na nossa vida, e a gente se encarrega de mudar esse propósito, achando ser melhor para nós, aos nossos olhos, rejeitando a fé. E nós falamos durante esta semana no culto de quarta-feira sobre algo que é pecado. Lembra? A incredulidade. Olha aqui, está uma fome brava, vamos embora. Eu tenho dinheiro, dá para a gente caminhar, dá, não vou ficar aqui não, aqui, ficar embora, está todo mundo morrendo de fome. O Senhor disse: não, você está tomando a decisão errada. Mas como? Percebam que mesmo nesses 10 anos que se passaram, ela se manteve extremamente leal a Deus. Isso é verdade. Embora tenha tratado a situação talvez como um desfavor de Deus na vida dela. Nós temos aqui um problema de teologia equivocada. Ela achava que se tratava de um juízo de Deus por causa de uma decisão errada da sua família, como que um descarrego da ira de Deus sobre a sua família. Ela atribui a Deus toda a sua desventura. Ela
Ela achava que se tratava do juízo de Deus. Ela atribui a Deus toda a desventura. Ela considera Deus o seu inimigo. Ela não parou para observar o mover de Deus nos detalhes. Nos detalhes. Conduzindo a história para um desfecho agradável e surpreendente. Ela nem se deu conta que, embora tenha casado seus filhos, e ela relata isso aqui no verso 14, aliás, no verso 13, nem se deu conta que Deus lhe deu duas noras maravilhosas. Que lições nós aprendemos com essa história? Primeiro, a providência de Deus. A providência de Deus, ela é maior do que a tragédia humana. Nós precisamos olhar, irmãos, com os olhos de Deus para as tragédias da vida. Porque no meio da dor, da angústia e do sofrimento, existe um plano de Deus em ação para nos dar consolo. Deus não desampara os seus. Que o que vai prevalecer não é a tragédia, precisamos ter essa consciência, mas é a providência divina. Problemas humanos, soluções divinas. Vocês se lembram quando Marta chega a dizer a Jesus Cristo que a presença de Jesus Cristo naquela viagem, quando ele chega, quando é anunciada a morte de Lázaro, que Lázaro já estava ali sepultado há 4 dias, ela diz que a sua presença era para mim, que Jesus não chegasse tarde. Não adianta mais, Lázaro está morto. Porém, Jesus disse o que a Marta? Marta, se creres, verás a glória de Deus. O limite do homem, irmão, não esgota as possibilidades de Deus. Quando Noemi pensava que estava tudo perdido, estava tudo apenas começando. O amor de Deus, irmão, não se limita às tribos, não é tribal, não se revela de maneira única e exclusiva, porque o amor de Deus, ele é universal. O livro de Ruth, irmãos, ele chega a ser comparado com João 3,16. João 3,16. Neste livro está sendo cumprido o que Deus prometeu em Gênesis 12,3, quando ele diz a Abraão que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abençoadas. O projeto de Deus era alcançar por meio de Abraão todos os povos de todas as tribos, todas as raças, nações e língua. Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Este livro combate, como eu disse de manhã, a defesa exclusivista de alguns judeus que consideravam os outros povos indignos de salvação, povos indignos do amor de Deus, ou seja, os gentios estavam fora dos projetos de Deus. E o livro de Ruth, ele traz essa esperança de reconciliação que nós estamos vendo e assistindo. Por isso Jesus vai contar aquela parábola, não sei se vocês lembram, do bom samaritano. E ali descia o samaritano, desciam 3 homens. O samaritano, quando por ali passou, ele viu aquele homem caído na beira da escada. Ele pegou aquele homem, cuidou dele, levou ele para uma casa, pagou todas as despesas que se ele precisava, e remédio, de medicamento, pode comprar aqui na volta, certo? E esse homem era um samaritano. Jesus conta a história e atribui um samaritano como o herói daquela parábola, para fazê-los entender que o amor de Deus não é exclusivista, o amor de Deus é universal. Ele
Eles consideravam os gentios, os judeus consideravam os gentios como combustível para fogo do inferno. Isso não era verdade. Eu dizia hoje também pela manhã que eu ouvi esta semana algo maravilhoso de um crente de extrema sabedoria que está em nosso meio e que nesses últimos dias ele tem falado e me abençoado de uma forma linda. Ele me disse primeiramente que me abençoava e abençoava o nosso ministério. Depois ele disse assim: pastor Edson, onde não há humildade, não existe amor. O amor de Deus não pode estar no meio dos arrogantes, porque aonde não tem humildade, não tem amor. Percebam, irmãos, que o amor de Ruth não foi um amor circunstancial, foi um amor sacrificial. Ela poderia muito bem, depois que casou com Boaz, aquele homem rico, ela poderia muito bem ter dito para mim: agora quem está rica sou eu dei de vida, não preciso mais de você. Mas ela disse assim, versos 16 e 17: aonde quer que fores eu irei, aonde quer que repousares eu ali repousarei, aonde quer que morreres eu aí serei sepultado. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Que a riqueza de Boaz, que aquela riqueza que Ruth passou a gozar dela, aproximou com mais e mais e mais ela de Noemi. O testemunho dos habitantes de Belém a respeito de Ruth. Capítulo 2, versos 11 e 12. 11 diz assim: bem me contaram tudo quanto tu fizeste a tua sogra. Verso 12, capítulo 2. O Senhor retribua o teu feito, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Capítulo 3, verso 11. Toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. Capítulo 4, versículo 15. Ruth, aliás, Noemi, a tua ex-nora, Ruth, ela te é melhor do que 7 filhos. Olha, irmão, que declaração. Quantos de nós não precisamos de testemunhos maravilhosos como esse na nossa vida? E por último, eu quero dizer que quando os nossos recursos se acabam, Deus sempre nos aponta um remedor. Quando nós achamos que tudo está perdido, Ele sempre aponta um remedor para nós. E no nosso caso, quem é o nosso remedor? Jesus Cristo. No caso de Ruth, o remedor dela foi, de Noemi. Porque Noemi recomprou todas as terras de Elimelec. Porque Elimelec era um homem rico. Elimelec tinha muito dinheiro. Mas diante de toda essa situação, mesmo assim, quando tudo estava perdido, foi uma luta para Boaz tomar a decisão. Não que ele não quisesse, ele queria muito. Ruth era uma mulher bonita. Ele queria Ruth, mas ele disse: você tem um remedor. Nós temos que levar em consideração a lei do liberado. Porque o remidor tem que remir. Se ele se recusar, eu estou em segundo plano. Mas ele tem que recusar, remir Noemi, e ele tem que ficar, o quê? Descalço. Ele tem que tirar uma das sandálias do pé. E Boaz procurou este remedor e perguntou a ele: você quer comprar as terras de Elimelec? Não quero. Se eu fizer isso, eu vou prejudicar minha família. Eu não preciso das terras de Elimelec, eu vou não ir. Aí Boaz disse: pois eu sou remedor, porque ele foi comigo. E ele casou com Ruth, trazendo para ela a salvação. Boaz compra as terras que foram de Elimelec. Boaz
faz é um tipo de salvador, ele se torna um remedor da rebelião. E por último, irmãos, eu quero expor os erros da família de Israel. A gente começou lá no começo falando um pouco. Ele não devia ter descido para Moab. Ele se prevaleceu da sua boa condição financeira e deixou para trás os pobres, os amigos, desfavorecidos do seu povo, quando ele deveria ficar para lutar, orar e até destruir o seu dinheiro com os pobres. Ele se esqueceu de perguntar para Deus: Senhor, eu vou tomar um plano, eu vou fazer um plano, tomar uma decisão. Parece boa aos meus olhos. Senhor, tu aprova a minha decisão. Quando nós fazemos parte da família de Deus, quando nós somos servos de Deus, nós somos entregues ao Senhor e nos esquecemos disso. Quando nós somos relaxados. É como você que ora pedindo a Deus um carro, um automóvel. Aí você recebe o dinheiro, você corre e compra um carro. Mas se esquece de parar e orar e perguntar: Senhor, esse dinheiro é para pagar um carro? É para investir no qual? Você não pergunta isso para Deus. Aí depois Deus tem que mudar toda a configuração. Belém significa casa do pão. E ele não clama a Deus para que providencie pão para o seu povo. Ele foge. Faz uma viagem longa, 80 quilômetros, para salvar a sua própria vida. No último 21 diz: ditosa eu bati. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Irmãos, pensem bem antes de tomar uma decisão. Pensem bem. Partir nem sempre está nos planos de Deus. Partir muitas vezes de onde Deus tem nos colocado para abençoar o seu povo. Muitas vezes significa fazer a vontade de Deus. Não saia de onde Deus te colocou. Pelo menos sem a permissão de Deus. Tenha cuidado. Você não está lidando com qualquer um. Não é você levantar a voz e dizer: agora Deus tem que me abençoar porque eu vou tomar as medidas preventivas e providenciais para a minha vida, sem pedir orientação a Deus. Não dê ouvido a palavras que chegam aos seus ouvidos como se fossem boas, conselhos favoráveis, mas não são. A última palavra é a de Deus, não é a tua palavra. Eu costumo dizer que desde 1999 eu não consigo tomar uma decisão comigo. E quando eu tomo, Deus custa. Porque nós nos esquecemos de constar. Nos esquecemos de perguntar: Senhor, posso sair daqui? O teu povo precisa de mim, o teu povo depende de mim, Senhor. Eu posso sair? Eu tenho coisas melhores para fazer, propostas melhores de mim. Quem pergunta isso? Aí você segue muitas vezes a vontade do seu coração, e lá na frente Deus vai te puxar e vai dizer: olha, a minha proposta, o meu propósito com você, eu vou te usar. Você foi quem proporcionou tudo isso. Eu vou ter que mudar toda a configuração da história. Você agora não tem mais marido, você não tem filhos, você não tem nome, você não tem pátria, você está pobre, miserável. Mas eu vou te dar. É assim mesmo. Não deveria ser assim, mas infelizmente é assim. Que Deus nos abençoe, amém? Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos nesse momento orar e agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui meditando na sua palavra. E você, meu caro visitante, que está visitando pela primeira vez, ou já vem vindo
vindo à nossa igreja fazendo essa visitação. Eu quero convidar a igreja para baixar a cabeça, em atitude de oração, peça a Deus a direção do Senhor para aqueles que estão dispostos a hoje, nesta noite,